Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, minha irmã. Estou aqui nessa madrugada para te trazer a palavra da madrugada. Isso mesmo. Esta madrugada fria, né? Até que enfim chegou um friozinho nessa cidade de Petrópolis. Estava muito calor e a gente reclama do calor. Aí vem o frio, a gente reclama do frio. Mas tá bom, tá melhor do que aquele calor, né? De 40 graus. Quero trazer para você nesta madrugada a palavra de Deus. Quero te convidar a refletir sobre o tema convertido ou convencido. Isso mesmo, um tema polêmico, mas que precisamos refletir sobre ele, porque existe muita gente convencida de que está convertida, de que é convertida, mas na verdade são convencidas. Vamos aprender um pouquinho sobre isso. Muitas pessoas dizem professar a fé cristã e até frequentam cultos. São até ativos nas igrejas, mas não estão mais vivendo este contexto. Quem não tem um amigo ou um colega ou um conhecido da igreja que algumas vezes enche o peito e diz: sou convertido. Mas você tem observado nos seus comportamentos que de convertidos não tem nada. Quantas vezes ouvimos alguém dizer isso repetidas vezes, repetidamente? Também aqueles que nós olhamos e escutamos alguém dizer assim: esse aí era da igreja, aquele lá era da igreja. Quantos crentes se desviaram? Eu acho que o número de crentes desviados quase iguala ao número daqueles que nunca estiveram numa igreja. Eu acho que se bobear até passa. Aqueles que nunca estiveram no caminho do Senhor, nunca aceitaram, né? Nunca professaram o evangelho do Senhor. Porque tem tanta gente que está há tanto tempo dentro da igreja, mas não muda. E acaba que chega um momento que sai dela. Como ela não muda, nada na vida dela pode mudar também. Porque ela não escolhe mudar o seu caráter, nada vai acontecer na vida dela e ela vai ficar na igreja achando que é convertida, e na verdade só está convencida de que é convertida. E onde estão os que se dizem convertidos? Depois de estudar um pouco sobre salvação na Bíblia, cheguei à seguinte conclusão: dentro da igreja há sim pessoas que são convertidas e outras que estão convencidas de que são crentes, acham que são convertidas. Lá em Mateus, capítulo 13, versículo 26, Jesus também fala sobre esses dois grupos de pessoas. Ele denominou esse tipo de pessoa como joio no meio do trigo. Quando o trigo cresceu, né? E produziu fruto, apareceu também o quê? O joio. Eu quero destacar aqui o que a Bíblia mostra sobre o convencido e o convertido. Vamos lá. Vamos começar pelo convencido. A primeira atitude na vida de um convencido é o remorso, o que é definido como um sentimento de culpa que não vem acompanhado de arrependimento nem de mudança. O melhor exemplo do remorso, um dos melhores exemplos bíblicos do remorso é Caim. Está lá em Gênesis capítulo 4, versículo de 9 a 14. Ele ocorre quando
nós menos esperamos. Normalmente, quando descuidamos e não começamos a querer mais enxergar a nossa culpa, mas somente a culpar as pessoas por tudo de errado que nós fazemos. O remorso, ele faz a pessoa até mudar durante algum tempo. E isso leva ela a acreditar que está convertida. Exemplo, um casal cristão que namora na adolescência e acaba cometendo, caindo e tendo relação sexual antes de casar. Eles se sentem o quê? Culpados. Param durante algum tempo, mas depois tudo volta a ser como era antes. Praticam de novo o mesmo erro. Bate de novo o remorso. Geralmente acontece com muitos que dizem que não consegue mudar, que não tem força para poder largar aquele pecado. A Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a divina semente permanece nele. Lá em 1 João, capítulo 3, versículo de 6 a 9. Então, se você diz que é convertido e não consegue largar o pecado, é porque você ainda não está convertido, você ainda não nasceu de novo. Porque o nascido de Deus não vive na prática do pecado. Isso é bíblico. A Bíblia não mente. Se a Bíblia diz que os nascidos de Deus não vivem na prática do pecado, Eu não estou falando de ser pecador, porque pecadores todos somos, porém arrependidos. Mas praticar o pecado é outra coisa. E se a Bíblia diz que um nascido, um convertido, um nascido de novo, não vive na prática do pecado, eu acredito. O fato de alguém deixar de praticar algum mal e se tornar bom não tem nada a ver com salvação. O único sinal de que um homem é salvo é o arrependimento e não o remorso. Há inúmeros casos de indivíduos que se transformaram sem a graça de Deus. Por isso, se transformaram apenas no seu exterior, mas o seu interior ainda está preso ao pecado. Os últimos exemplos de um grupo de pessoas convencidas que se preocupavam com a aparência eram os fariseus, os escribas, os doutores da lei. Jesus diz várias vezes que ele se preocupava com o quê? Com o exterior, mas o seu interior era vazio. Leia Mateus capítulo 23, versículo 25 ao 28. Existem muitas pessoas assim. Também que vivem de aparência, porque não querem perder amizade, não querem perder status. Tem medo do que os outros falariam se soubesse da vida que levam na igreja, ou da maneira religiosa que levam o compromisso como um cristão, se envergonham de Jesus. Aí só é crente dentro da igreja. Estes até aceitaram Cristo como seu Salvador, mas não como seu Senhor, não como seu dono, não como dono de sua vida. E há uma diferença. Eu aceito que Jesus me salve, mas eu quero continuar no pecado. Não pode ser assim. Quando nós aceitamos o Senhor como nosso Salvador, nós temos que renunciar ao pecado e aceitar que, como nosso Salvador, Ele passa a ser o nosso Senhor, Ele passa a ser o nosso dono, e o que Ele não quer que façamos, não podemos mais fazer. O convencido também acha que é convertido,
porque concorda com os princípios cristãos ensinados na Bíblia. E até, né, muitos aprendidos na igreja. Porém, não quer praticá-lo. O conhecimento e a aprovação não são suficientes para ser um convertido. Não adianta você concordar, você achar bonito. Não adianta você bater palma e dizer, ô glória, fala a Deus, verdade, Senhor. Mas na hora de colocar em prática, você pular do barco e dizer, não, isso daí não é para mim não, isso é para os obreiros, isso é para os santos, eu vou continuar na prática do meu pecado. Então você não é um convertido, é um convencido. Lendo a história lá do jovem rico, né, lá em Lucas 18, de 18 a 23, nós vamos perceber a semelhança que existe entre ele e alguns outros que até acrescentam nosso conhecimento dentro da igreja, das igrejas atuais. Eles são meros religiosos e vazios. Vazios de Deus. Aleluia. Eles estão sem... Tudo que eles têm dentro deles se resume em nada. Estão convencidos de que são salvos, mas de fato não tem nada. O convencido conhece a religião, mas não conhece o Deus da religião. Leia Tiago 2, versículo 19. A Bíblia diz que o que acontecerá com o convencido? Existem vários textos que falam sobre o destino das pessoas que não são convertidas. Na parábola do joio e do trigo, lá em Mateus 13, 36 ao 43, no texto de grande julgamento, Mateus 25, de 35 ao 46, e ainda em tantos outros textos da Bíblia, podemos ter uma ideia de qual será o fim eterno dos convencidos. Resumidamente, esse fim será a separação eterna de Deus. Agora, resumidamente, para encerrar, vamos definir um pouco sobre o convertido. Queridos e queridas, conversão ou novo nascimento, isso significa volta. Representa uma volta espiritual, voltar-se do pecado para Cristo. É aceitar a influência de Deus em nossas vidas, a escolha é escolher abandonar o pecado. Conversão é o ato de dar as costas para o pecado em arrependimento total, voltar-se para Cristo em fé. A história de Nicodemos, em João 3, de 3 ao 8, capítulo 3, versículo de 3 ao 8, ilustra muito bem essa verdade. Todo convertido tem algo característico que é a nova vida, a nova natureza. Mas o que é a nova natureza? A nova natureza é a nova vida em Cristo. É uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de vestir, uma nova maneira de falar, uma nova maneira de viver, agora sobre a influência de Deus em nossas escolhas. É ter o Espírito Santo habitando dentro de nós. O convertido é normal. Tem desejos, vontade, tentações, mas só que ele tem uma nova natureza dentro dele. O pecado e as tentações, os problemas vão continuar. Mas porque ele tem o Espírito Santo habitando dentro dele, ele consegue dizer não para o pecado.
e ele sempre diz não para o pecado. Um bom exemplo de um convertido é Zaqueu, lá em Lucas 19. Ele queria reparar seu erro com as pessoas e acertou tudo com todos aqueles que ele havia roubado. João também, 14, 21, vai dizer que todo convertido tem fome e sede de Deus. Ele busca a Deus através de oração, de leitura da palavra, de jejum. Existem muitos que se dizem convertidos e que não leem a Bíblia, esses e nem oram. Esses são convencidos de que são convertidos. E se tu falar com ele, tu não é convertido, eles vão dizer, eu sou sim. Mas pergunta se lê a Bíblia. Pergunta se ora. Só quando querem. Não sentem prazer nenhum em fazer isso. E nem são impulsionados a fazer. Porque o Espírito Santo está longe. Porque não buscam mais o Espírito Santo. Se dissermos que amamos a Deus e o reconhecemos como Senhor e Salvador, uma ação natural é buscarmos conhecê-lo intimamente. É buscarmos estar cada vez mais próximo deles, é não conseguir viver sem orar, sem ler a Bíblia, sem falar com ele, sem ter comunhão com ele. E para encerrar, outra atitude de um convertido é o fato de que ele tem prazer em evangelizar e discipular. Jesus diz aos seus discípulos, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Quando uma criança ganha um presente, o que normalmente acontece? Além de brincar com o presente, ela quer contar e mostrar para todos os seus coleguinhas o que ela ganhou. Assim é um novo convertido, assim é um convertido de verdade. Ele quer anunciar o evangelho ao maior número de pessoas e mostrar para todos o novo Deus que ela conheceu, o novo ritmo, o novo viver dele, a sua nova vida em Cristo. Ela quer que todos experimentem o que ela está experimentando. Esta é a característica de uma pessoa de fato convertida. E para encerrar, eu pergunto, o que você é? Convencido ou convertido? Aonde você se identifica? Se você se identificou com um convencido, ainda dá tempo. Mude, transforme-se num convertido para a glória de Deus. A paz.